Olá, eu me chamo Raquel, eu sou estudante da especialização em Agroecologia e Educação no Campo pela UFSB e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da agricultura orgânica, o histórico e experiências exitosas como parte do componente curricular Manejo de Sistemas Agroecológicos. A raiz da agricultura orgânica, ela se sustenta na prática ancestral de manejo. O foco é plantar, colher e consumir alimentos nutritivos e de qualidade, utilizando primordialmente tecnologia natural, evitando contaminantes, ou seja, que causem menos impactos negativos para o nosso ecossistema. No livro Um Testamento Agrícola, escrito na década de 1930, Howard aponta a importância da fertilidade do solo como condição primordial para qualquer sistema agrícola, como Ana Primavesi também nos ensinou. Para isso, ele estuda os agricultores supremos, que são os das florestas virgens, oceanos e pradarias, e os das nações desaparecidas, além de práticas do Oriente e de métodos em voga na época na Europa e América do Norte. Nessa mesma linha de pensamento, que valoriza o conhecimento dos antigos, Carolina Levis defendeu uma tese em 2018, que foi premiada pela CAPES, sob o título Domestificação da Floresta Amazônica, onde ela defende que a Amazônia antiga, constatada através de achados arqueológicos que datam cerca de 45 mil anos antes dos tempos atuais, os humanos coevoluíram com as florestas tropicais, experimentando diversas práticas culturais e de manejos. Por esse aspecto, a agricultura orgânica é resgate, mas também é conservação e atualização de conhecimentos ancestrais. No entanto, tais práticas consideradas orgânicas e naturais se tornaram uma espécie de agricultura rebelde, diante da opressão dos avanços tecnológicos e das práticas industriais padronizantes e capitalistas que visam primordialmente o lucro, mesmo que seja em detrimento da fertilidade do solo e, por consequência, da nossa própria vida. Como apontado por Ana Primavesi, solo sadio, planta sadia, vida sadia. Portanto, o oposto também é verdadeiro. Se o solo não estiver sadio, vai gerar uma planta deficiente de nutrientes, então nós também teremos alimentos que não serão completos em sua nutrição. A agricultura orgânica, que é um dos sistemas da agricultura alternativa, se tornou uma forma de combater os avanços devastadores da agricultura moderna e artificial, que avançou e segue avançando desde a Revolução Industrial, e seus apoiadores vêm se multiplicando como semente que germina em solo fértil. Entre os séculos XVI e XVIII, a Europa intensificou seu saqueamento de riquezas a terras tanto nas Américas quanto nas Índias Orientais, além de explorar o tráfico de escravizados africanos e escravizados indígenas também. Cercou terras e estabeleceu o poder da propriedade privada. Esse processo de enriquecimento e concentração de capital ficou conhecido como acumulação primitiva do capital, dando origem ao próprio capitalismo. A mudança da força de trabalho do campo para as grandes manufaturas aconteceu à medida que ocorriam mudanças nas técnicas de produções agrícolas. No século XVIII, a criação de máquinas a vapor e mecânicas influenciaram também a agricultura. Foi em meados do século XIX que o químico alemão Justus von Liebig apresentou importantes estudos sobre a química dos solos. A partir de suas pesquisas, propôs a adubação química como substituição à adubação orgânica e ao humus. A utilização de adubos químicos industrializados se intensificou no século XX, quando houve a imposição do pacote tecnológico agrícola diante do cenário pós-Segunda Guerra, e os insumos químicos excedentes, culminando então na chamada e conhecida Revolução Verde. A agricultura foi subordinada à indústria e assumiu sua lógica na produção agropecuária, constituindo o que se denominava complexo agroindustrial. O processo da Revolução Verde só foi possível com o aporte de recursos públicos, consistindo numa aliança entre as elites industriais e agrárias,
para realizar intencionalmente uma modernização conservadora para desenvolvimento das relações capitalistas do campo, sem alterar as estruturas de poder e propriedade. Então, o poder segue na mão da elite, né, enquanto os operários continuam passando fome, né? Atualmente nós somos liderança aí na plantação de soja, mas a fome continua crescendo. Então, são questionamentos que a gente faz sobre esse método, né, de industrialização agrícola. No Brasil, as raízes do movimento orgânico ou agroecológico remontam, e aí um parênteses, né, movimento orgânico e ou agroecológico, no sentido que você pode ter um sistema orgânico, mas não necessariamente agroecológico, como, por exemplo, se for um monocultivo orgânico, ele não necessariamente vai ser agroecológico. Ou se for um produto que esteja muito acima do valor, né, de mercado, ele também não se torna socialmente justo. Então, também não atenderia às questões agroecológicas. Pois bem, no Brasil, as raízes do movimento orgânico ou agroecológico remontam ao final da década de 70. Ana Primavera foi uma das principais articuladoras, educadoras e ativistas em prol da agroecologia e da agricultura orgânica. Em uma aula documentada em vídeo, disponível pelo YouTube, ela nos alerta para a urgência do cuidado com o solo e que as chamadas agriculturas alternativas são, no entanto, imperativas, pois seriam o único caminho para a preservação da vida. A publicação dos livros Manejo Ecológico do Solo, Agricultura em Regiões Tropicais e Praguicidas e a Crise Ambiental, Problemas e Soluções, serviram de referência para o desenvolvimento da agricultura orgânica no Brasil. Só no século XXI, então aí anos depois, né, o Brasil dispôs da Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que trata dos princípios da agricultura orgânica. Além disso, a Instrução Normativa número 46, também de 2011, e a Instrução Normativa de 17, de 2014, também prevêem resoluções sobre a pauta, estabelecendo o regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção e também listas de substâncias e práticas permitidas para os usos dos sistemas orgânicos de produção, na forma da Instrução Normativa e dos anexos. A Política Nacional de Agroecologia e de Produção Orgânica, PNAPO, colocou o Brasil na lista do primeiro país a criar uma política pública de Estado específica para o incentivo da produção orgânica e agroecológica. E o seu principal instrumento é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é o PLANAPO. Diante disso, atualmente conhecemos um produto orgânico pelo selo de certificação concedido à instância federal, mas também por outros fatores que incluem o visual, o paladar, o olfato e a própria nutrição. Apesar dos avanços tecnológicos e legislativos na agricultura orgânica, os produtores ainda enfrentam inúmeros desafios para viabilizar a produção de alimentos saudáveis que possam ser acessíveis a um preço justo ao consumidor ou consumidora. Agora a gente vai para o tópico experiências exitosas. Nas experiências exitosas, a gente pode se basear num estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que é um livro 2538 de 2020, com o objetivo de delinear o panorama da produção e do consumo de produtos orgânicos no mundo, revelando que a produção e o consumo de alimentos orgânicos vem crescendo, principalmente na China, na Europa e destacando a Alemanha e a França e nos Estados Unidos, mas também ocorre de forma um pouco mais gradativa em outros lugares e nós veremos a seguir. Para tanto, eles analisam as informações do banco de dados sistematizado pela Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica, o IFOAM, e pelo Instituto de Pesquisa de Agricultura Orgânica, que é o FIBL. Tal banco é atualizado anualmente e consolida informações de 181 países. Segundo esses dados publicados, entre os anos de 2000 a 2017, a área agricultável mundial destinada a cultivos orgânicos aumentou 365%,
que reflete quase 10% ao ano. Em termos absolutos, a agricultura orgânica saltou de 15 milhões de hectares de terras para 69,8 milhões de hectares. Desse total, 51% da área agrícola é destinada à produção orgânica e se encontra na Oceania, seguida pela Europa, que tem 21%, a América Latina, 11% e a Ásia, com 9%. A América do Norte tem 5% e a África tem 3%. A Índia é o país que vem liderando a lista dos países com maior número de produtores orgânicos. No Brasil também há um aumento do consumo e na produção, porém mais lento e gradativo. No caso brasileiro, outras bases de pesquisas realizadas por órgãos oficiais e representantes do setor foram consultadas, tais como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável, Organes, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, além de reportagens vinculadas pelos meios de comunicação sobre o tema. Tal diversidade se faz necessária para circundar melhores informações sobre o setor de orgânicos brasileiros. Na produção de orgânicos no Brasil, o Brasil se destaca com a produção de castanhas, com a produção apícola, de mel e própolis e abelhas nativas, e com o açúcar. E aí no açúcar a gente vai dar um destaque para a questão da indústria nativa, que é uma indústria que vem crescendo na produção de alimentos orgânicos. Porém, os produtos orgânicos in natura, né, as verduras, legumes e frutas, esses são os que são mais consumidos no Brasil. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né, o MST, ele tem se destacado na produção de orgânicos como o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, conforme o Instituto Rio Grandense de Arroz IRGA. A produção, que envolve 352 famílias e 7 cooperativas, ocorre em 22 assentamentos, localizados em 9 municípios das regiões metropolitana, sul, centro-sul e fronteira oeste do estado. As principais variedades plantadas são de arroz agulhinha e cateto. Porém, em nível mundial, a China e a Índia lideram a produção de arroz orgânico também. Estudos realizados por estudantes no campus Palmeira dos Índios, do Instituto Federal de Alagoas, revelaram soluções inovadoras e sustentáveis para a praga da couve, ao usar uma planta típica da Caatinga, ou Moçambê, como controle biológico, auxiliando na produção de uma agricultura orgânica. De forma gradativa, o cultivo orgânico vem ganhando adeptos desde os pequenos produtores da agricultura familiar até grandes indústrias, como a Nestlé. Os pequenos produtores, principalmente, eles vêm se familiarizando, né, e resgatando esses saberes da agricultura orgânica, muito por questões, né, de acesso, tanto de culturais, né, que é passado, né, para frente, de formas de plantio, mas que também a gente sabe que com a opressão, né, não só a pressão, mas a opressão da Revolução Verde, muitos perderam, né, suas raízes, então acreditavam que trabalhar com agrotóxico seria o único caminho, e aí, por trabalhar com agrotóxico, se vê intoxicado, veem que talvez não seja o melhor caminho, então acabam migrando para outros tipos de plantio, como o orgânico. E aí, esse conhecimento, ele agora também vem sendo apropriado pelas próprias indústrias. Então, indústrias como a Nestlé, por exemplo, elas vêm também produzindo orgânico porque se tornou um nicho de mercado, né? O capitalismo, né? As indústrias capitalizadoras, elas estão vendo o produto orgânico como um nicho de mercado, então tem investido mais também nesse aspecto. Não diria que é só pela questão ambiental, mas acredito que pela questão econômica também. De qualquer modo, favorece também a questão ambiental. Mesmo com os desafios, a produção vem ganhando espaço e aprimorando técnicas de cultivo e manejo.